Durante um evento em Fortaleza, no Ceará, o presidente Lula disse que os pobres só são lembrados no Brasil em época de eleições e que depois ficam invisíveis. Tá aí a fala do alcoólatra. Parece que pobre nesse país foi feito para ser tratado como se fossem invisíveis. O pobre só é lembrado em época de eleição. Em época de eleição, o pobre é a pessoa mais querida do mundo. Todo mundo beija, todo mundo abraça, todo mundo afaga. Quando termina a eleição, vira as costas. Olha, pausa na imagem. Olha a pele, tudo bem tratado, ó. Todo mundo caucasiano, dermatologia em dia, limpeza de pele. Olha que maravilha, falando dos pobres. Continua. Costa outra vez pro pobre e vai cuidar de almoçar e jantar com os ricos, com os banqueiros e com os grandes empresários. Ele estava falando dele. Lula ainda criticou o que chamou de granfinos, que, segundo ele, governam o país há 500 anos. E que ele voltou à presidência para cuidar dos pobres. Bom, nem vou passar essa... Isso é merda, é mentira, todo mundo sabe. Ele só viaja de avião particular, de jatinho dos granfinos, só come com granfino, só fuma charuto granfino, só bebe uísque granfino, tem uma mulher metida granfina, fica em hotel de granfino. Outra pergunta de R$1 milhão, Arthur. Por que o Lula não entra no inquérito das fake news, já que é o maior mentiroso? O Pinóquio deixou de ser ficção. Pavinato, o Lula de fato está mentindo e de alguma forma ele fala do próprio governo, né? Porque ele já governou o Brasil 2 vezes, é a 3ª vez. Portanto, se o pobre só é lembrado em época de eleição, é por culpa dele. Porque se ele foi presidente durante 8 anos e não resolveu a questão da pobreza no Brasil, o que ele fez durante 8 anos? E vai lembrar, a empresa Âmbar, dos irmãos Joesley e Wesley Safadão, quem é que vai pagar 1,5 bilhão da dívida da empresa Âmbar? O pobre! Porque o Lula deu este presente para o granfino. O Lula, por debaixo do discurso, é aquele personagem antigo do saudoso Chico Anísio. Né? O Justo Veríssimo. Aquele que falava, eu quero que pobre se exploda e vá pegar fogo no caldeirão de Beelzebul e vá aprender o beabá de Satanás. Eu tenho horror a pobre. É que o Caco Antibes pegou o bordão e depois o personagem do Miguel Falabella e repetiu o Justo Veríssimo do Chico Anísio. E o Chico Anísio fazia essa crítica numa época de coronelismo. O Lula, ele é a realização da tese de Paulo Francis. Paulo Francis, não, me desculpa. Perdão, Paulo Francis. Do Paulo Freire, que dizia que o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, o sonho do menino, do engenho, era ser o coronel. E hoje ele é o coronel. É isso mesmo. Ele é pior do que ser o coronel. Eu diria que ele incorporou todas as mazelas do coronel e incorporou todas as mazelas da vingança, aquele sentimento de vingança e não um sentimento de progressão. Sabe o que eu assemelha? A Lampião. Que Lampião também era um menino pobre, mas de uma família de bandido. Era bandido desde moleque. Mas o que me lembra Lampião? Porque Lampião foi vendido, e quem fez esse marketing do Lampião começou com Júlio não sei o que montou a Liga Camponesa, a primeira Liga da Camponesa. Julião, deputado Julião. E o Prestes, Luiz Carlos Prestes, que foi presidente, primeiro secretário do Partido Comunista Brasileiro por 70 anos, que criou esse marketing sobre Lampião. Lampião era um pobre que roubava dos ricos. Não, Lampião trabalhava para os ricos, só jantava com os ricos, só ia para casa de fazendeiro. Tinha uma mulher que só usava do bom e do melhor, enquanto o pobre, ele se lascava. Lampião usava perfume Fleurs de l'Amour da Maison Francesa Roger Gallet, só tomava whisky White Horse, isso nos anos de 20, nos anos 30. O chapéu dele tinha tanto ouro que parecia um museu de numismática, só vestia tafetá francesa e seda inglesa.
todas as suas armas tinham partes de ouro, e o mesmo valia para Maria Bonita, que assim que se juntou com o Lampião, começou também a usar só do bom e do melhor. Qualquer semelhança com a atualidade talvez não seja mera coincidência. Porque a grande verdade é que o marketing os vende como salvadores do pobre, quando, na verdade, eles só querem ser granfinos e que o pobre, como dizia Chico Anísio, se exploda.